Como será que funciona a cronometragem na Fórmula 1? Será que tem um laser na linha da chegada para marcar a passagem dos carros? Será que antigamente era feito manualmente com aqueles cronômetros de mão? Ficou curioso? Eu também fiquei. Então, senta no sofá aí que eu vou te mostrar. Roda a vinheta aí. Olá, eu sou o Renato Gomes e esse aqui é o seu novo canal de curiosidades e entretenimento para você e toda a sua família. Toda semana terá um vídeo novo, então antes de começar, não esqueça de dar um joinha, tá bom? Se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos. Então, vamos ao nosso vídeo. Ano passado, em 2020, comemoramos os 70 anos da criação da Fórmula 1. Então vamos falar um pouquinho sobre ela. É melhor percorrer rapidamente a história do automobilismo e cronometragem antes de mergulhar direto na Fórmula 1. Quer dizer, a relojoaria excede em muito as corridas motorizadas em termos de idade, já que o primeiro evento de corrida documentado envolvendo carros aconteceu quase há apenas 150 anos atrás, em 1867. Apresentava dois competidores, competindo no que pode ser melhor descrito como carruagens motorizadas, movidas a vapor, numa distância de 13 km. O segundo evento teve apenas um competidor. Dificilmente pode ser chamado de corrida, mas as coisas ficaram um pouco mais interessantes no ano de 1894, com o primeiro evento de corrida oficial organizado na França, de Paris a Rouen, em uma distância de 79 milhas, ou seja, 127 km. O vencedor cruzou a linha de chegada em 6 horas e 48 minutos. Todas as corridas nos primeiros dias foram disputadas em estradas abertas. Como essas corridas de rua foram lentamente sendo banidas por razões de segurança, as primeiras pistas construídas para esse fim começaram a aparecer no início do século XX. Com o desenvolvimento de locais icônicos, vamos citar apenas alguns exemplos: Brooklands, Monza, Spa-Francorchamps, Indianapolis Motor Speedway. Obviamente, a cronometragem existe há mais tempo do que os automóveis, com itens simples como relógio de sol, ampulheta, relógio de água, um relógio que usava o fluxo de água para medir o tempo, todos sendo a base de nossos relógios de pulso, instrumentos de cronometragem modernos. Até mesmo aí o relógio que está no seu smartphone. Medir o tempo e usá-lo para calcular as velocidades e toda uma variedade de outras coisas é algo que estamos muito acostumados hoje em dia e não damos valor a cada momento de nossas vidas. Ao longo da história, o tempo também moldou nossa natureza competitiva como um meio de descobrir um fato simples: quem é melhor? Quer seja uma corrida de cavalos, uma maratona ou um simples jogo de futebol. Tudo é limitado ou determinado pelo tempo. Quem é o mais rápido em uma distância pré-determinada? Quem pode cobrir mais milhas em um período de tempo pré-determinado? Ou quem pode marcar mais pontos em um período de tempo limitado? Assim, não é nenhuma surpresa que muitas das marcas de relógio de hoje estejam colaborando com séries, equipes, pilotos ou eventos de corrida, de uma forma ou de outra. Um dos nomes mais ilustres a fazer isso é a Rolex, a soberana. Ela está envolvida com o automobilismo desde o início dos anos 30, quando se envolveu com o lendário demônio da velocidade, o Sir Malcolm Campbell. Este homem é mais famoso por competir com carros muito grandes
muito rápidos e muito perigosos, no limite, quebrando inúmeros recordes mundiais. Tudo em busca da grandeza. Em 4 de setembro de 1935, Malcolm Campbell, ao volante de seu Bluebird, estabeleceu um novo recorde de velocidade terrestre, de 301 milhas por hora, ou 484 km por hora. Você tem ideia do que é isso para a época dos anos 30? Ele conseguiu esse feito na cidade de Bonneville Salt Flats, que é um deserto de sal localizado ao nordeste de Utah, nos Estados Unidos. Repare nessa cena aí, que nem o avião que estava filmando ele conseguiu acompanhar a velocidade que ele estava percorrendo. No total, ele quebrou o recorde 9 vezes entre 1924 e 1935. Se dermos um pequeno salto para o final da década de 50, um autódromo foi construído em Daytona, Flórida, a cidade onde Sir Malcolm Campbell estabeleceu 5 de seus 9 recordes na praia arenosa. A década de 50 também é a época de mudanças na plataforma mais alta do automobilismo. As corridas de Grand Prix eram feitas principalmente antes da guerra, ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial, e se transformaram na Fórmula 1 poucos anos após o fim da guerra. O primeiro campeonato oficial foi organizado em 1950. A cronometragem costumava ser muito primitiva nas primeiras provas do automobilismo, mas as coisas já estavam avançando. O uso do cronômetro, inicialmente mecânico, mudou um pouco o curso da cronometragem, mas ainda estava longe de ser controlado por computador. E mais importante, um sistema que pudesse simultaneamente rastrear cada competidor ou equipe individualmente. Com o tempo, isso também pôde eliminar irregularidades, interpretação incorreta dos resultados de cronometragem manual ou até mesmo trapaças. Um exemplo do tempo irregular na Fórmula 1 devido aos cronômetros operados manualmente é o Grande Prêmio da Itália em 1971. Para os italianos, seria melhor se um piloto da Ferrari estivesse na pole position. Então, foi uma boa notícia para todos os fãs que Jack Hicks estava sinalizado com o melhor tempo de volta após uma qualificação, com um tempo de 1 minuto 22 segundos e 82 décimos. Matra, no entanto, com sua cronometrista profissional em tempo integral, Michele Dubosc, contestou esse resultado, pois registrou um tempo de 1 minuto 22 segundos e 40 décimos para seu ace Chris Amon. Michele tinha a reputação de ser tão precisa quanto uma calculadora japonesa. Então os diretores de corrida concederam a Chris Amon o lugar na primeira linha no grid de domingo. A decisão foi tomada tarde demais para mudar as manchetes dos jornais. Então eles tinham Jack Hicks como o homem da pole. Este incidente é apenas um exemplo quanto à necessidade de um sistema único e universal para a Fórmula 1, para rastrear todos os pilotos, do início ao fim. Desde o início da Fórmula 1, em 1950, a Hoyer estava presente com seus cronógrafos mecânicos de corda manual. Na verdade, a responsabilidade dentro das equipes pelas voltas de cronometragem era frequentemente atribuída às esposas ou namoradas dos próprios pilotos. Se você vasculhar fotos antigas de qualquer tipo de corrida, provavelmente encontrará cronógrafos e cronômetros Hoyer, operado por essas mulheres em vários deles. A prancheta icônica ou instrumentos de painel foram amplamente usados em esportes motorizados, até a introdução de dispositivos elétricos. A história das parcerias comerciais entre empresas de relógio e a Fórmula 1 começou em 1972, quando Jack Hoyer fechou um acordo com Enzo Ferrari para fornecer equipamentos de cronometragem para a Ferrari. A pressão para a Ferrari obter seu próprio equipamento de cronometragem não foi na verdade a Fórmula 1, mas sim Le Mans, onde El Commendatore, como era chamado o Sr. Enzo Ferrari, não confiava nos cronometristas franceses. Jack Hoyer concordou em ajudar, mas queria exposição
nos carros de Fórmula 1 da Ferrari em troca, visto que notoriamente o avarento Sr. Ferrari deixou claro que a Ferrari não poderia pagar pelos cronômetros. O acordo fechado permitiu que Roya concordasse em pagar a cada um dos pilotos da Ferrari 25 mil francos suíços por ano, e em troca eles carregariam o logotipo da Roya em seus macacões e no carro. Cada piloto também receberia um cronógrafo Gol de carreira, mas eles teriam que visitar a fábrica da Roya pessoalmente para pegar o relógio e permitir algumas fotos. O contrato foi assinado em 7 de abril de 1971 e, embora nenhum dos dois soubesse na época, esse acordo foi o modelo para todos os negócios que se seguiram. Roya tornou-se o cronometrista oficial da Fórmula 1 em 1974, quando introduziu o sistema automático de identificação dos carros, o ACIT, ou Automatic Car Identification Technology. Funcionou colocando pequenos transmissores nos carros, cada um transpondo uma frequência única para uma antena estacionária na linha de chegada. Mesmo se vários carros cruzassem a linha ao mesmo tempo, o sistema ACT poderia identificar quem era o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante, até 1/100º de segundo. Isso significava que não haveria mais confusão com caneta, com papel, não havia mais cronógrafos múltiplos para controlar e todas as outras opções possíveis. No final da década, a tecnologia era o único sistema de cronometragem em uso pelo campeonato e equipes. O sistema da Roya foi usado na década de 70 e depois vendido para a Longines, que junto com a Olivetti, que foi a cronometrista oficial no início da década de 80. O ato duplo suíço-italiano foi substituído por uma empresa holandesa chamada AMB. A AMB é hoje conhecida como MyLapse, e a verdade é que é a MyLapse que fornece todo o equipamento de cronometragem para a Fórmula 1, e já o faz há 30 anos. Claro, houve uma variedade de nomes de marcas que foram os parceiros de cronometragem oficiais da Fórmula 1. Tag Heuer, Siemens, LG, Hublot e agora Rolex. Mas cada uma delas usou a tecnologia e o equipamento MyLapse. Seguindo as normas do regulamento técnico da Fórmula 1, todos os carros devem estar equipados com 2 transponders de temporização fornecido pelos cronometristas. Na verdade, pelo esquema, são 3. Vide a figura aí com as regras oficiais da Fórmula 1. Esses transponders também devem ser montados em estrita conformidade com as instruções detalhadas no apêndice dos regulamentos técnicos. As equipes devem se esforçar ao máximo para garantir que os transponders estejam sempre funcionando. Desde então, o esporte tem se desenvolvido em grande velocidade e a demanda por cronometragem de precisão disparou. Pole position, voltas mais rápidas e às vezes até corridas foram ganhas ou perdidas por meros décimos de segundos. Em 1967, John Surtees, ainda o único a se tornar campeão do mundo em 2 e 4 rodas, no nível mais alto possível em ambas as disciplinas, venceu o Grande Prêmio da Itália por 0,2 segundos sobre o piloto Jack Brabham. Alguns anos depois, Hélio De Angelis venceu o Grande Prêmio da Áustria em seu Lotus por apenas 0,05 segundos. Ele estava apenas alguns centímetros à frente do mais tarde campeão mundial Keke Rosberg. O final mais próximo, entretanto, é algo espetacular. Os 5 primeiros colocados do Grande Prêmio da Itália de 1971, novamente Monza, cruzaram a linha com apenas 0,061 segundos entre o primeiro e o quinto lugar. Peter Getty conseguiu sair da famosa curva parabólica após uma disputa acirrada com Ronnie Peterson, Michael Harewood, François Severt e Holden Gownley na última volta da corrida. Esses resultados são a prova da necessidade da precisão no tempo durante um fim de semana de corrida e até mesmo uma temporada inteira. É absolutamente necessário ter um sistema confiável e preciso
E com a introdução do ACIT no início dos anos 70, a Tag Heuer lançou as bases para o sistema atual. O sistema em uso hoje é simplesmente uma evolução do ACIT. Ele ainda usa transponders no carro, mas em vez de passar por receptores fixos em 2 ou 3 pontos ao redor da pista, ele se desenvolveu um sistema que suporta cronometragem ao vivo. Além disso, também permite que os espectadores acompanhem ao vivo seus pilotos favoritos durante toda a corrida. Um fluxo contínuo de dados dos carros para os boxes permite que o controle da corrida compartilhe informações de tempo detalhadas com equipes e espectadores instantaneamente, que podem ser exibidos basicamente em gráficos ilimitados. Eles podem mostrar um mapa da pista com a localização de cada piloto. É especialmente interessante ver isso quando o piloto olha para a tela nos boxes para trocar os pneus. Pessoal, gostou desse vídeo? Então não esquece, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho de notificações e não esqueça também de deixar o seu comentário aí embaixo aí, por favor, tá bom? E compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, seja no WhatsApp ou por aqui mesmo, entendeu? Isso ajuda muito para o crescimento do canal, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço aí.